Talvez eu desligue a câmera, tá? Só para... Ok. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula online, a nossa parte, digamos assim, teórica, né, do assunto, da disciplina Georreferenciamento Ambiental. E a gente vai dar continuidade à aula passada, né? A gente vai ver agora a parte 2, tá? Das representações cartográficas, ok? Então, aqui eu vou buscar o arquivo. Lembrando, vocês fiquem à vontade em interromper, em ligar o microfone, levantar a mão, escrever no chat, tá? Apesar de eu estar indo rápido, mas você pode me interromper, tá? Que aí a ideia é a gente entender um pouquinho mais dos conceitos que a gente vai precisar quando a gente estiver produzindo, né, os produtos, né, que seria os mapas, né, os mapas principalmente topográfico, a produção da carta, pelo menos a gente ter uma ideia de como funciona, porque no caso, se a gente for fazer uma carta topográfica com mais detalhe, a gente vai precisar de outros aplicativos também, né? A planta, basicamente, a gente só vai apontar, mas aí a planta, né, que são uma escala aí bastante grande, né? Ela precisa de um aplicativo mais específico, principalmente o AutoCAD, né, que é o CAD, né, que a gente faz lá no outro aplicativo também, tá? Que vocês, eu acho, têm também esse contato com esse aplicativo, né, ele também é um mundo de informações. O que a gente trabalha muito aqui, né, nos dias, quando a gente vem conversando, é os mapas topográficos. A gente usa imagem de satélite, a gente usa informações com escalas, digamos assim, maiores, né? Acima de 1 para 1000, por exemplo. Vocês estão visualizando aí o slide? O slide Sim, 5. professor. É como eu falei, dá para ver? Tá pequeno? Como é que tá aí a visualização? Tá boa? Opa. Como a gente falou, gente, a gente vai dar sequência na aula passada, porque, digamos assim, a linguagem da cartografia, a gente está tentando abranger o máximo de informações possível, ela é longa, né? Ela tem toda uma situação. Só para a gente lembrar, né, a gente representa, né, as informações no mapa, digamos assim, de dois formatos, digamos assim, de duas dimensões, que seria o plano, que só tem duas coordenadas, né, x, y, e a parte altimétrica, né, onde envolve uma terceira dimensão, que é a altura. Ou seja, o plano, eu tenho duas dimensões, ou seja, duas coordenadas, e a parte da altura, que a gente fala de altimetria, a gente envolve uma terceira, que seria, digamos assim, a altitude. Tá? Então, a gente vai tentar visualizar a informação no mapa digamos assim, dois formatos. Tá? Como é que eu coloco o meu símbolo, como é que eu coloco as minhas linhas, como é que eu coloco a minha escala, etc. Tá? Que a gente vai ver aqui agora. Então, a aula de hoje tem bastante imagens, né, que talvez facilita aí o nosso entendimento. Tá? Então, aqui relembrando, né, a gente parou nesse último slide da aula passada, que a gente ia iniciar aquela informação planimétrica, né? Então, o que seria o plano. Então, a gente consegue observar um símbolo, que esse símbolo ele vai estar, digamos, na legenda desse mapa, porque tem uma diversidade de símbolos, né? Diversos formatos, né, que a gente viu na aula passada. Então, geralmente, o símbolo em si, daquele plano, a gente coloca numa legendazinha. Tem que tomar cuidado para o mapa não ficar muito poluído, né? Então, aí uma coleção de símbolos também, né? Depende do meu produto que eu estou fazendo, né? Eu posso colocar vários símbolos e colocar na legenda ou no próprio mapa o nome desse símbolo, tá? Pode ser representado
pôr digamos assim, uma linha, né? Ou um polígono, ou um ponto, né? Como a gente viu na aula passada. E aí, dependendo da situação, pode já ter informações conhecidas nossa, né? Por exemplo, uma cruz vermelha, esse símbolo aqui, digamos assim, vermelho aqui, ó, que eu estou colocando o mouse, ele já é conhecido nosso, né? Que representa o hospital. A gente vê nas ambulâncias, nesse símbolo, né? No hospital, então ele já é conhecido. Ele pode estar no mapa representando um hospital. Se ele estiver lá no mapa, ó, esse símbolozinho, eu já identifico a localização dele. Aí, dependendo do caso, eu não preciso colocar numa legenda. A legenda não ficar muito grande, por exemplo. Porque na legenda eu tenho que apresentar todas as informações, a linha, o rio, o que seria cada ponto. Por exemplo, eu tenho vários pontos lá vermelho, por exemplo. O que é aquele ponto vermelho? Tem que identificar na legenda, tá bom? Então, basicamente é isso que a gente vai ver nessa parte planimétrica. E aí nós temos representações do plano, né? A questão dos rios, a gente fala de hidrografia, ou seja, os rios a gente já tem uma noção, uma ideia, né? Que geralmente a gente representa pela cor azul. Aí ele pode ter uma linha, um formato de um polígono, de uma área, né? Então ele vai depender muito da escala lá do mapa. Por exemplo, quem estava lá na aula presencial verificou lá quando a gente baixou o shape da massa d'água, que é a hidrografia, tá? E aí lá apareceu uma outra cor. A gente pediu, né, para vocês colocarem a cor azul, porque geralmente é essa cor que representa aí o rio, a hidrografia e que o shape vem com o nome de massa d'água, tá? Na ocasião, na aula presencial, a gente não colocou os nomes dos rios, a gente não buscou lá no rótulo, né? E depois eu fiquei pensando, olha, eu podia pedir para os alunos colocar lá, rotular, né, o rio, a massa d'água, e aparecer lá o nome do rio. O rio, digamos, Tocantins, né, que é o rio que corta aqui a nossa região. Alguns mapas, ou a maioria dos mapas, né, porque eles obedecem ao IBGE, o rio Tocantins é conhecido como Rio Pará. Então ia aparecer lá o nome Rio Pará, ou até o Rio Jarumã, etc. E aí a gente ia colocar aquele termo azul, aquela massa d'água azul, porque é o que representa. As demais informações, o nome, o ponto, o tamanho da largura do rio, na maioria das vezes já vem já no shape, a gente já pega pronto, lá do IBGE, da Agência Nacional de Água e Saneamento e outros órgãos públicos, a gente já pega o shape pronto, com nome, a gente só faz algumas correções, que a gente não viu, né, na aula passada, mas a gente vai ver na outra aula, que seria os atributos, né, que aí a gente já vai ver quais informações que vêm já digamos assim, de fábrica, né? Ou seja, vem lá do IBGE, já está lá pronto. A gente só vai fazer recortes, tá? Mudar a cor, né? Ou as linhas, né? Os traços, eles também já vêm pronto, tá? Então, não tem essa norma, tá? Isso daí, digamos, é pesquisa, né? São proposições, né? Por exemplo, o que representa o mangue, o que representa o curso d'água, que seria o curso d'água temporário, intermitente, perene, né? Um brejo, um pântano, tudo essas informações eu posso colocar traços, né? Eu posso colocar linhas contínuas, mas na hora que eu for fazer a minha escala, não é escala não, deixa eu me lembrar aqui, a legenda, eu esqueço a palavra sempre, né? Aí eu vou dizer lá que aquela linha tracejada daquele jeito é, digamos, um mangue. Aquele ponto lá, tracejado ou contínuo, é uma lagoa. Então, eu defino essa informação na minha construção. Então, isso daí vai ser digamos assim, do produtor, né, do operador lá do aplicativo, né, que ele vai definir isso. Quando vir lá aquele mapa bruto, digamos assim, o shape, né, bruto, a gente vai olhar lá nos atributos dele e vamos corrigir. Eu vou chamar uma linha que é um rio intermitente, um ponto, etc. Aí eu posso fazer essas correções. Aí eu posso ter o meu banco de dados próprio, tá?
A vegetação também é bem intuitiva, mas a gente já sabe também que, de forma geral, se eu vou representar uma floresta, obviamente eu já vou colocar lá essa cor verde, né? Se eu pego uma área desmatada lá, mais ou menos, eu já posso colocar no meu mapa uma cor vermelha, né? Uma cor, digamos assim, laranja, que aí na nossa mente a gente já está lembrando que é uma área desmatada, tá? Hoje, com o avanço da informação, com o avanço da tecnologia, esses próprios dados que a gente baixa do IBGE, do Ministério do Meio Ambiente e outras, a gente pode também verificar diversas informações, dentre elas a agricultura digital, a agricultura de precisão. Eu posso definir através do comprimento de onda, né? Que cada cor tem um comprimento de onda. Por exemplo, se aquele comprimento de onda tiver numa faixa do vermelho, já tem simulações, já tem estudos que dizem que aquela área está desmatada, aquela área está com problema, por exemplo, a cultura está com pragas, está com algum problema. Se tiver tudo na comprimento de onda verde, é porque está tudo bonitinho. Com o mesmo aplicativo, com o QGIS, a gente pode ver essa informação. Basta eu ter a minha imagem, né? Por exemplo, lá tem uma plantação, aí eu baixo uma imagem com 15 dias que o satélite passou. Aí eu posso verificar aquela minha área, digamos assim, se tem pragas ou alguma doença lá na cultura, usando o QGIS normalmente, o ArcGIS, justamente trabalhando essa questão da cor. Então, nem sempre, de repente, eu posso definir uma cor verde como floresta. Eu posso colocar lá uma área avermelhada, por exemplo, porque lá está sinalizando uma doença. Tá? Então, a ferramenta é essa que a gente está usando aí. É o QGIS que a gente viu lá na aula presencial. É claro que, para a gente chegar a esses níveis, a gente vai ter que entender o comprimento de onda de cada cor, para a gente poder ter essa informação. Então, é essa, digamos, informação aí da agricultura de precisão digital agora, que está aí, digamos, virou modismo no Brasil. Então, hoje, aquele, aquele empresário, aquele produtor, aquele agricultor, por exemplo, que não está conectado, ele está muito atrás em termos de produção, em termos de custo, né? Porque se ele tiver a informação certinha lá onde vai ter cada adubo, cada combate a alguma praga, alguma doença, ele já vai pontualmente. Então ele vai reduzir, né, a quantidade de aplicação e vai aplicar onde realmente precisa. Então isso a gente pode fazer aí com esses aplicativos. Pode ter alguém chegando. E aí ele dá algumas orientações, né? Ele dá alguma sugestão de uma escala aqui, de 1 para 50 mil. 1 para 50 mil centímetros, ele não colocou nada aqui, né? Então eu já deduzo que é 1 para 50 mil centímetros. Se fosse, digamos, outra unidade, ia colocar aqui. De certa forma, isso daqui é uma escala grande, né? Porque 50 mil centímetros não está muito distante de 1.000, né? Uma coisa assim. Então, ele sugere aí para a gente usar essa escala quando a gente for representar mato ou floresta. Tá? É claro que isso vai depender muito da informação que a gente quer. Digamos, se eu quero lá verificar uma fazenda de 10 hectares, por exemplo, talvez esse 1 para 50 mil não sirva. Então, vou ter que ampliar um pouco aí o tamanho. Tá? Então, vai ser muito daquele momento. A gente deu uma sugestão aqui para a gente ter uma visão mais, digamos assim, real daquele espaço. E aí ele sugere colocar um verde claro, né? Mas isso daí é muito relativo, tá? Da informação que a gente quer. Se eu quero saber só se é floresta, aí eu vou colocar esse verde claro. Aí se eu quero, digamos, ver o mapa do uso do solo, aí eu vou lá, essa área é floresta, eu vou colocar esse verde claro aqui, aí eu vou colocar, digamos, um vermelho para a área que está degradada, que não tem floresta, que só está, digamos, terra. Aí eu coloco isso. Uma cor azul para representar o rio, aí fica fácil ter as representações. Mas se eu quero representar uma área de uma fazenda e verificar lá onde tem o pasto, onde tem as essências florestais, digamos, de pinos,
a plantação de cacau, a plantação disso. Então, eu já vou diferenciar essas cores no meu mapa, justamente porque eu quero olhar meu mapa e já de cara observar, olha, essa área aqui está preservada, essa área aqui está com pasto, essa área aqui está degradada e tal. Então, as cores vai definir muito o objetivo disso. Ah, mas eu consigo fazer as cores? Consegue tranquilamente usando lá o QGIS. QGIS, ArcGIS, é o mesmo aplicativo que é usado aí para agricultura digital, para qualquer processo, tá? E aí ele dá algumas sugestões aqui, né? Colocar um pontilhado, colocar alguma informação. Mas aí lembrando, né? Sempre a gente tem que depois colocar lá na legenda, né? Aquela informação que eu construí, tá? A gente vai ver uns mapas lá para frente. Aí aqui quando é área, digamos, divisão administrativa, a gente vê muito isso, né? Quando a gente divide as regiões, a gente coloca uma cor, né? Ou a gente coloca também alguns pontos, aí a gente aumenta a largura da linha, ou a gente coloca a linha contínua, etc. Né? Então, a gente tem que definir também lá na legenda. A gente usa muito isso, né, para grandes regiões, divisão de município, de estado, né, ou até zonas, né, área urbana também, ou seja, é muito relativo a essas linhas, né, que a gente tem que definir no mapa, né. Então, aqui, ó, ele colocou um exemplo aqui, ó, por exemplo, a área 1 é a área da região de Pacaembu, ó. Área 2 está definida aqui as linhas, tá? Ela fecha, tá? Área 3, então, ele está definindo aqui as regiões. Nesse caso aqui, ele não colocou cor, mas também a maior parte dos mapas já vem uma corzinha, né, que fica mais bonitinho. Sugiro que vocês coloquem as cores, né, de cada região, que a gente já de cara olha, a gente não tem esse trabalho de, mas onde está a região 1 e tudo. Já facilita, tá? Olha aqui, ó, como fica bem bonitinho. Na aula passada, né, você já consegue colocar as diferentes cores, né? Seleciona lá uma feição, né? E coloca uma cor para aquela região. Tá? E aí a gente vai colocando diferentes cores, ó. Mesmo a gente colocando as cores, gente, a escala não, a legenda é obrigatória, tá? Lembrando, legenda, escala e a direção, que seria a roda dos ventos, é obrigatória ter no mapa. Já é uma, digamos assim, uma convenção, tá? Se não tiver essas informações, né, o mapa, digamos, ele está incompleto. Tá? Então aí é bem nítido aí, ó. Ou a gente pode colocar essa informação já dentro, né? Ó, o estado do Pará, ele selecionou algumas regiões. Só que às vezes, olha, se a gente pegar o mapa aqui do lado esquerdo e comparar com o mapa do lado direito, a gente vai ter mais dificuldade de ver uma informação, né? Se tiver necessidade de fazer isso, né, a gente faz, mas aí fica mais difícil, né? A gente de cara olhar e ver essa informação. Então a sugestão é a gente não poluir muito o mapa. Claro, vai depender do objetivo também, né? E aí também, né, a gente pode também identificar a localização, né, colocando a coordenada, colocando um ponto, e aí, por exemplo, colocando uma variação na quantidade de elementos que a gente precisa. E aí, digamos aqui, tem uma classificação, né, uma definição de tipos de localidade. Né? Por exemplo, uma capital, já tem muitos habitantes, geralmente mais de 100 mil, dependendo da situação, uma cidade, uma vila, aglomerado. Né? Então, tudo isso a gente pode colocar lá na nossa legenda lá para identificar. Por exemplo, se eu estou aqui em Abaetetuba, digamos que eu quero verificar a área indígena. Aí não vai ficar tão difícil, né? Porque só tem poucas áreas indígenas. A gente pode colocar uma cor nessas áreas, onde tem aquelas áreas indígenas, por exemplo. Aí fica uma informação bem legal. Se eu tiver, por exemplo, o município e colocar as propriedades rurais, aí já vai ficar um bolo de informação. Talvez não seja tão ideal. Então, digamos, eu vou pegar a região, deixa eu chutar aqui, que eu não conheço muito, acho que Itapecuru, por exemplo, não sei se tem aqui. Aí eu posso ampliar esse mapa e colocar só as propriedades daquela localidade. Aí já fica mais visível para mim, mais fácil de identificar. Ok?
Aí também vai ficar relativo a essa informação. Aqui nós temos uma carta, né, uma carta topográfica, e aqui a gente está identificando diversas informações. Eu só peguei o pedaço dela, não peguei ela completa, mas ela tem escala, tem todas essas informações. A ideia aqui é a gente observar algumas informações. Ó. Foi colocado aqui informações de regiões, que está, digamos, separada aqui por uma linha. Tem vários pontilhados aqui, que aí na escala vai estar dizendo o que é isso, mas geralmente é um aglomerado, por exemplo. Aí ele tem a informação aqui de uma rodovia, tá? Aí está dizendo a altura dela e outras informações aqui, ó. Tem aqui umas curvas de nível, que a gente vai falar depois. Uma área, digamos, dividida aqui das propriedades, tá? E aí, por exemplo, como ela está pontuada, não vai ser tão simples de reconhecer, mas eu já tenho diversas informações aqui. Que aí, de acordo com o meu interesse, eu vou pegar um pequeno pedaço, uma área dessa, por exemplo, uma cota aqui, e aí fazer o meu estudo que eu quero. Eu quero me deslocar no terreno. Isso aqui vai servir para mim, porque eu posso ver as distâncias de uma direção e outra. Sabendo da escala, né, eu já sei a direção que eu vou tomar. Aí eu já vou verificar no terreno que eu vou ter uma estrada na minha frente, eu vou ter lá uma altitude, né, eu vou passar por uma área onde tem aglomerados, né, tem residências. Aí eu sei que eu estou dentro de uma região, né, aqui no caso, Flórida Paulista. Estou dentro dessa região aqui e vou me deslocar no terreno. A gente pode fazer muito bem olhando essa imagem aqui, tá? Eu posso saber a distância de uma direção a outra, e assim vai, dependendo da minha informação que eu quero. E aí, a construção desse mapa aqui, gente, como eu falei, a gente não consegue fazer usando apenas as imagens cartográficas. Ela tem outros elementos aqui, ó, curvas de nível e outras coisas que a gente vai ver depois. Então, nosso mapa que a gente vai produzir no aplicativo, ele vai ser mais geralzão, tá? Não vai chegar a esses níveis aqui, né? Que seria mais específico, né? Porque tem muita informação, né? E aí o sistema viário também. A gente tem o shape do sistema viário, está lá no grupo também, lá no Drive. Ele já vem com diversas informações, por exemplo, aqui já tem uma linha, né, de uma rodovia. Aí ele já faz alguns shapes, né? Ele já vem a divisão das rodovias estaduais, das estradas, até a ferrovia também já vem os desenhos. Ele já vem meio que também padronizado, e é claro, a gente só faz alguns ajustes que é possível fazer lá nos atributos. E aí dá algumas definições aí, né, para utilizar em cartas principalmente, né? E aí já tem uma convenção mais ou menos estabelecida para se trabalhar aí essas informações, tá? Então aí geralmente as escalas de rodovia elas estão aí nesse patamar aí de 1 para 250 mil, chegando até 1 para 25. Então a gente pode ter informações bem completas aí, de acordo com o shape que a gente está baixando, tá? Então, geralmente, né, a gente recomenda que as rodovias, né, elas estejam um traço diferenciado por alguma cor, geralmente uma cor preta com fundo diferenciado, né? E aí o próprio departamento de estrada, né, e rodovia já tem um certo padrão, tá? Segundo o que ele já segue já para confeccionar essas informações. Ok? Opa, aqui tem alguns exemplos, né? Geralmente é um tracejado mais uma espessura maior e vermelho. Por exemplo, se eu quero falar de uma autoestrada ou de uma via, ela vai ter um tracejado vermelho contínuo. Pavimentação também, vermelho contínuo. Aí, quando a gente tem alguma região que ela tem que esse tráfego é permanente, ela coloca uma linha seccionada. E quando ela é uma linha periódica, digamos assim, sem cores. E aí tem um símbolo, né, que define, por exemplo, o que é a rodovia federal e estadual. E aí outras informações também, ó. Alguma bitola, depende daquela região.
que já vem convencionado, tá? Por isso que é importante a aula prática, a gente vai buscar esse dado, né? A gente vai buscar o shape e lá a gente vai visualizar essa informação, tá? Chegou mais alguém aí, bem-vindo. Então, geralmente, né, as cores que a gente usa é preto ou vermelho. Por exemplo, se eu tenho muita estrada, muita ferrovia estadual ou federal, eu coloco uma, digamos, federal para a cor preta e a vermelha para estadual, tá? Aí há outros tipos de informações, né? Que, por exemplo, regiões de telefônica, de energia elétrica, onde é que passa lá uma fiação, né? E aí, que na verdade vai depender daquela informação que eu quero. Digamos que eu quero informações da área telefônica. Então eu vou dar um destaque para essa informação, porque eu quero saber aonde passam essas linhas. Ou a energia elétrica, eu quero saber onde está passando os postos, onde está passando a energia. Aí eu vou dar ênfase nessa informação. Digamos, aí eu não vou, digamos, colocar no meu mapa a massa d'água, por exemplo. Porque senão ele pode ficar muito poluído, né? Se for uma região grande. Se for uma região menor, talvez não dê tanto trabalho, porque a gente pode identificar da melhor forma. Tá? Mas as sugestões estão aí, ó, para a gente usar as representações. Olha, eu lembro que a linha telefônica é um tracejado maior, aí ele diferencia telefone e telégrafo, aí aqui um pontilhado, ó, aí ele já coloca aqui uma sigla que a gente vai olhar o mapa e vai identificar. É claro que, de repente, cada profissional da área vai ter mais facilidade. Por exemplo, o engenheiro elétrico, o profissional da elétrica vão identificar melhor aquela informação. Ou, por exemplo, eu quero colocar o meu saneamento, né? Toda a minha linha de drenagem pluvial, drenagem de esgoto, e eu também vou convencionar um desenho, né? Que aí a gente da área a gente vai ter mais facilidade de entender porque a gente colocou aquela informação naquele mapa. É claro, né, gente? Tem que lembrar que os mapas eles têm que ser entendidos por todos os profissionais. Tá? É só, digamos assim, uma questão de olhar o mapa, eu já sei o que é aquilo. Aí, se eu estou com dificuldade naquela informação, eu vou colocar lá na minha legenda. Ah, aquele pontilhado maior significa os telégrafos. Ou a região de poste, a região de energia, onde passa em tal local. Aí vou colocar na minha legenda lá o meu símbolo que eu estou representando. Ok? Tranquilo, gente? Vocês estão entendendo aí? Uma coisa bem tranquila, né? Para a gente olhar o mapa e já ter uma ideia dessa informação. Nós, pelo menos a gente, né, já tem que ter essa noção geral de tudo, né? A gente está pegando um geralzão aqui e, de repente, a gente está habilitado para construir qualquer informação. Se a gente tiver condições, né, tiver saber manusear bem o aplicativo, a gente consegue produzir todas essas informações. Toda demanda que chegar, a gente pode estar produzindo. Aqui, por exemplo, tem uma divisão, já que seria nessa Carta Internacional Milionésima. Já é uma convenção já que tem no mundo, na verdade, isso é um estudo internacional, né, uma carta internacional, né, milionésima, que fez toda a divisão assim, do mundo, né, em quadrículas, podemos dizer assim. Ele dividiu tudinho. Então, cada região já tem lá uma coordenada, um tamanho, alguma informação que a gente consegue ler. Então, nessa carta aí, ó, digamos, internacional, a gente não vai, talvez, falar dela muito, só para a gente ter uma ideia. Quando a gente falar em UTM, divisão em TM, é a mesma divisão dessa daqui. É algumas variações bem básicas. A gente vai ver a divisão TM, né, lá nos aplicativos, tá? Então, ele dá alguns limites, já dá alguma convenção já, ó. Quando tem um tracejadozinho com uma cor no fundo meio que escura, né? Seria a divisão internacional, interestadual e assim vai, ó. O tracejado ele já induz aquela informação que já está convencionada pela essa carta internacional milionésima. Eu não sei se vocês já viram por aí. É uma divisão padrão que já existe no mundo, né? Então, no Brasil, nós temos, né? Todas as quadrículas, né? Eu não me lembro quantas quadrículas tem, mas já está tudo dividido as quadrículas no Brasil.
E cada divisão tem o seu tamanho, seu formato, para a gente saber a escala. Tá? Só para a gente ter essa informação, tá bom? Então, basicamente, gente, essas são as representações planimétricas aí que nós temos, ó, no plano. Agora a gente vai falar um pouquinho dos aspectos ou das representações altimétricas, que seria aquela outra representação da altura, que basicamente ela se desenvolve na altitude, que seria as curvas de nível, que a gente vai ver aqui. Por exemplo, lá no plano a gente está vendo duas dimensões, que a gente fala de x, y, né? Que seria, digamos, as duas dimensões, comprimento e largura, por exemplo. Já na altimetria a gente já vai ver uma outra, que seria essa altitude, a altura, que aí nada mais é do que esse relevo, né? Que essa altura que a gente vê na mente, né? A altura que a gente está representando, o relevo, né? Do terreno, né? Então agora a gente pode também usar algumas convenções que a gente vai observar lá o desenho e vai dizer, olha, isso aqui tem uma altitude, que nada mais é do que as curvas de níveis. E também, pelo volume de informação, pelo formato do nosso mapa, ou pelo tamanho da escala, a gente pode representar com algum símbolo ou com alguma cor, tá? Que aí facilita o nosso entendimento, que a gente vai ver agora aqui no mapa, tá? Então, geralmente, gente, quando nós representamos alguma informação no mapa relativo à altitude, a gente coloca uma cor aí nesse mapa, que ele fala de cor sépia. O que seria esse sépia? Digamos aquela cor mais escurecida. Ou, digamos assim, aqui, digamos que é um laranja, não posso dizer que é uma cor mais escura, por exemplo, que está lá no fundo. Pode ser um amarelado, um marrom, ou seja, uma escala de sépia aí. Uma cor escurecida que vai estar atrás do mapa e que lá atrás desse mapa está representando que essa região ela tem uma região de altura, de relevo. Tem várias linhas aí, ó. Olha essas linhas aqui, ó. 360, 320, 280. Ó, então, essas linhas aqui, ó, elas são as curvas de nível. Por exemplo, se eu olhar bem aqui o meu mapa, aqui no 360, é claro que vai ter uma escala aqui dizendo o que é esse 360. Digamos aqui que seja em metro. Então, é que eu tenho 360 metros de altitude nessa região. Aqui 320, assim vai. Ó. Lembrando que todo esse ciclo se fecha, tá? Depois eu vou explicar para vocês. Então, isso pegou aqui na direita aqui esse resquício, mas aqui, se a gente olhar nesse mapa, a gente vê que é uma região que tem muita altura, muita altitude, ou muita declividade. Tá? Então, por isso que ele colocou essa cor meio escurecida aqui nessa imagem, dessa carta. Hoje está meio que em desuso essas imagens, essas cartas, né? Com o avanço aí da tecnologia, né? Existem outros recursos hoje. Mas, a informação, né? De repente, a gente pode se deparar com isso e já ter uma ideia. Olha, aqui também, já colocou uma cor diferente, mais clarinho, né? Mas sempre há essa diferenciação, tá? Justamente para que o leitor já entenda lá que existe lá uma altitude naquela região. Aí ele dá aqui diferentes cotas, ó, diferentes alturas aí, ó, 400 e tal. Aqui não tá a escala, mas aqui é só um pedaço, né, que eu peguei. E aí a escala eu vou olhar aqui nesse SA22, ó. Essa aqui é uma divisão da carta milionésima, tá? E aí lá ele está dizendo qual é o tamanho que representa esse SA22, tá? Não se preocupe com isso. Quem quiser pesquisar, vou mandar o material, dar uma olhada lá. Quem quiser depois tirar mais alguma informação, te explica melhor. Porque isso daqui é umas 2 aulas para a gente entender, tá, gente? Que há várias divisões, várias escalas. É tipo assim, o corte vai cortando uma quadrícula, depois corta outra, vai diminuindo o negócio. Aí quando diminui, a gente aumenta a escala. Ok? Só para a gente ver que aqui tem várias curvas de níveis. Ó. A gente vamos já ver isso aqui direitinho. E aqui, como eu falei, né, essas curvas de nível também a gente pode representar por cores. Ó. Por exemplo, que tem um verde, tem um vermelho. Aqui é a mesma coisa. Claro que lá na escala vai estar dizendo. A escala verde representa de 0 a 10 metros, por exemplo.
A vermelha de 10 a 20 já não está usando mais, porque o mapa é muito grande e já não dá para mim observar direitinho aquelas curvas de nível, né? Então aí eu já coloco uma cor, porque eu quero mostrar, digamos, o mapa do Brasil e ver onde é que tem maiores altitudes. Aí eu vou não especificar bem a região, mas eu vou saber, digamos aqui, digamos que o verde tem uma altitude maior. Geralmente o verde é a menor e o vermelho fica a altitude maior. Então a região que está mais vermelha aqui, ó, digamos, tem uma altitude maior. Eu olho aqui no mapa do Brasil e digo, olha, a região Nordeste tem uma boa área aí, uma região aí que tem altitude, né? São altas. Na Amazônia, não. Que no Acre a área é baixa. Eu já posso ter essa informação. É claro que eu vou ler essa informação na legenda, tá? Aí essas cores aí, né, que seria diferentes cores, diferentes tonalidades, aí ele dá esse termo aqui, ó, cores hiposométricas. O que seria isso? É isso que está aparecendo na imagem, essas diferentes cores aí, ó. Ele definiu aí a altitude por cores. É como eu falei, né? Agora o pessoal está meio que saindo daquele uso da carta, né, topográfica, aquela que a gente tem na bancada, para pegar informações digitais, ó, que aí amplia o nosso leque, né? Ok, gente? Vocês estão acompanhando? Alguma dúvida? Perguntem, coloquem aí no chat. Depois eu quero que vocês produzam aí esses mapinhas, tá? As cores são bem tranquilas de produzir. Tem um site, um projeto acho que é americano o nome do projeto, e aí a Embrapa ela fez o recorte para o Brasil. Então, nós temos como fazer qualquer mapa de declividade a partir desse projeto. Tá? E aqui tem um mapa, digamos, hiposométrico. Aí já está mais bonitinho, mais completo. E pegou uma região aqui, ó, de Minas Gerais, ó, e colocou aqui o mapa de Minas Gerais, né? E aqui ele definiu as cores, ó. Por exemplo, o verdinho, ele falou que está numa altitude aí de 629 a 713, onde tem a parte verde, ó, de altitude, em relação ao nível do mar. Eu acho que tem escala aqui. Está aqui a escala. Ó. Então, a cada 1 centímetro significa 10 quilômetros. Aí eu posso já entender aqui essa relação. Então, aí, se eu tiver, por exemplo, vermelhinho, eu estou a mais de 1.000 metros, a região vermelhinha. Aí vocês observam que não está aí as curvas de nível. Mas eu olhando aqui, eu posso identificar as regiões. Ó. E se eu quiser ter uma informação mais específica de uma região menor, aí eu vou e faço um recorte só daquela pequena região. Aí eu já, digamos, consigo representar as curvas de nível. Tá? E aqui é uma definição, né, de como é o método. Na verdade, o que seria essa curva de nível aí? Ó? Seriam cortes. Ó. Olha, lá embaixo, aqui nessa primeira imagem, ó, eu tenho a minha representação planimétrica. Ó. E quando eu vou fazendo os círculos, né, as curvas de nível, eu vou fazendo tipo um recorte. Ó. Cada linha dessa aqui, ó, essa linha maior aqui, ó, ela está fechando aqui tudo. Ó. Ela está dizendo que tem 400 metros toda essa região. O outro círculozinho tem uma altitude. Ou seja, quanto menor esse círculo, significa dizer que ele é mais alto. Depende da relação, né? Na verdade. Então, ele chama atenção aqui. Ó. As curvas de nível são linhas que ligam pontos da mesma altitude. Ó. Então, eu vou olhar o mapa e vou verificar onde começa aquela linha e termina. Quando for o caso. Aí eu sei que aquela região que delimita aquela linha, por exemplo, essa linha de fora aqui tem 400 metros. Toda essa linha aqui, qualquer ponto dessa linha tem 400 metros. E assim vai a informação, tá? Deixa eu ver aqui, tem outro slide. Aqui está mais ampliado, por exemplo. Aquele em cima. Eu tenho uma altitude, um relevo, né? Uma montanha, por exemplo. Ela está dividida A, B, C e D. Ó. Essa parte embaixo aqui, ó, digamos a parte A, ó, seria essa
essa linha de cima aí, a mais larga, ó. Digamos que ela está no zero, ela está na altitude zero, que seria a nível do mar, ó. Então, ela está 0 metro, por exemplo, depende da escala, né? Aí, se eu tenho até 20, já esse segundo aqui, ó, ele está amarrando aqui 20, ó. Toda essa parte delimitada aqui é 20. Geralmente, por exemplo, se o mapa é muito grande, eles colocam aqui 20, colocam mais para cá 20, mas às vezes eles não colocam. Aí então eu vou ter que seguir a linha e verificar. Aqui é 20. Aí aqui essa parte de dentro é uma área mais alta, é 40, 60. Né? Então é assim que fica no terreno essa parte, digamos aqui, dessa lâmina E aqui, ó. É assim que a gente vê no desenho. Mas na realidade é essa parte embaixo aqui, ó, essa informação. Ok? Estão entendendo? Essa parte teórica, gente, é bem interessante que cai em prova em concurso, né? Então, às vezes a gente fica não entendendo, né? Isso é uma oportunidade que a gente tem. Aqui é um recorte, ó, aquela mesma imagem lá, ó, representando a linha, sempre ela vai começar, vai fechar, e aí ela vai dar lá a sua cota, né? Que seria essa cota que eu me refiro é essa altura, essa altitude. Quando tiver lá cota, altitude, altura, é a mesma coisa, são todos sinônimos, tá? Geralmente tem livro que coloca cota, outros colocam altura, outros colocam altitude. É no mesmo, é a mesma informação, tá? Então, aquela carta padrão, né, aquelas cartas topográficas já desenvolvidas, além do QGIS e outros aplicativos também, com mais definição, ele já amarra algumas informações. Né? Então, a primeira informação que a gente tem que ter em mente é que as informações de altitude elas não são informação quebrada. Digamos assim, não tem, é muito difícil de encontrar no mapa, digamos assim. Altitude de 5,2 metros, de 4,8 metros. Ela não trabalha nesse formato, tá? Ou é 100, ou é 200, ou é 5, 10, 15, são múltiplos, tá? É 1.000, 2.000, depende do tamanho daquele mapa. Então, se vocês verem negócio de algum número quebrado, já tem alguma informação errada, tá? Não é adequado usar essas informações. Então, geralmente são múltiplos, tá? Aqui no caso, são múltiplos de 280, é basicamente múltiplos de 10, ó, ou até 5, né? Depende da nossa visão. E aí, sugere-se que quando tem uma escala de um mapa, por exemplo, aqui ele dá várias situações aqui, ó, várias escalas aqui. Ó. E aqui a distância, né, que ele está falando de aqui distância, ou seja, a distância de um ponto a outro. Quando vocês verem que distância é distâncias iguais. Por exemplo, aqui, ó, 20, qualquer ponto desses aqui onde tem esse 20 são equidistantes. Eu coloco 20 aqui, 20 é a mesma distância desse aqui. São pontos equidistantes, é o nome que dão, né? Então, sugere-se que quando tem a escala de 1 para 500 centímetros, né, que não tem número aí, a gente coloque a equidistância de meio metro. De 1 para 1.000, 1 metro, e assim vai. Ó. Claro que esse 1 para 500 é uma escala grande, né? Ou uma escala pequena, né? Depende do que eu estou pensando. Eu estou, digamos, pensando numa escala grande onde eu tenho detalhe de informação. Né? Então, aí eu coloco aí, nesse caso aqui, eu colocaria aqui esse metro, eu tenho que tirar, né, esse 0,5, eu poderia colocar aqui 50 centímetros de pontos equidistantes um para o outro. Aí fica tudo em centímetro. Não coloque 0,5 metro. Porque ele convencionou aqui, metro, metro, metro. Mas seria aqui, no caso, centímetro, tá? Então, digamos aqui, 50 decímetros ou 500 centímetros, que eu ia representar essa aqui distância aqui, ó. Tá? Fica estranho, não é recomendado usar. Então, olha só aqui as curvas de níveis, ó. O 100, por exemplo. Então, essa informação 100 aqui, ó, todos esses pontos aqui são equidistantes, tem o mesmo número 100, ó. Aqui ele não colocou, ó.
Opa, desculpa. 95, 96, 97, 98, 99, 100. Então, significa aqui que está aqui em 5 metros. Depende lá da minha escala. Digamos que eu estou considerando, na verdade, não é 5 metros. Estou considerando ó, 95, esse aqui, esse daqui 96, 97, 98, 99, 100. Ó. Então, esse aqui já foi convencional nessa escala aqui, que é 1. Pode ser 1 metro, 1 quilômetro, depende da nossa escala. Então, já sei que quanto menor o meu ciclo, digamos assim, né? Eu estou percebendo que eu tenho aqui uma altura. Por exemplo, aqui tem outro 100, ó. Ele já saiu desse mesmo ponto, ou seja, aqui tem outro morro. Aqui é uma altura ó, de uma região, aqui é outra. Ó. Eu não sei se você já consegue identificar essas leituras, tá? Se vocês tiverem dúvida, pergunte aí que a gente repete, tá bom? E aqui, digamos, no terreno, né? Digamos, um mapa aqui de 3D, ó, ele representando as alturas, ó. Aquelas alturas anteriores, ó. E aqui somente a parte das curvas de níveis, ó. Tá vendo essa comparação aí dessas duas leituras. A gente vai ver no mapa essa parte de baixo, né? Hoje, com o recurso 3D, né? Fica mais fácil agora a gente visualizar as curvas de nível, ou seja, essas alturas, né? Essas altitudes, né? Já ficou melhor agora a gente ter essa informação. Aqui, novamente, né? Que ele só está chamando a atenção que quando a gente observa no mapa, digamos assim, esses vértices nessa direção, nesse Vzinho aí, ó, a forma de ver, ó, as curvas de nível, ele está se referindo assim, a algum tipo de cruzamento de algum rio. Ó. E aí, esse Vzinho, quando aponta lá para cima, ele está apontando lá na nascente daquele rio. Sugere-se isso, né? Que está na direção da nascente, o Vzinho. Aí surge aquela dúvida, né? Mas quando tem um rio muito largo, como é que eu vejo isso no mapa? Vai ser o mesmo processo, vai depender da escala. Se eu tiver uma escala muito pequena, digamos assim, o mapa vai estar bem amplo, a gente vai ter detalhes. Talvez não apareça esse rio na imagem. E se a escala for grande, né, a informação vai ser mais pequenina. E aí eu consigo ver, digamos, esse detalhe aqui. Ó. Só uma informação aí para a gente, quando olhar o mapa, a gente já tem essa informação. Aqui repetindo aquela imagem, né? Repetiu. E aí ele chama a atenção, gente, que duas curvas, né? Ou seja, duas linhas dessa aqui, ó. Por exemplo, eu tenho uma linha de 100 e uma de 99. Elas nunca vão se encontrar. Nunca vão, digamos, se juntar aqui, ó. Não é se cruzar, é se juntar, ó. Eu não vou ter como fechar a minha 99 com a 100, ó. Não vai ter coerência. Ou seja, a 99 vai começar e vai rodar, não sei por onde, ela vai fechar na 99. Tá? A 100, ó, ela vai rodar e vai fechar na 100. Então, elas não vão se cruzar, se fechar com a outra curva. Elas são independentes. Obviamente, né, se eu tenho lá uma altura de 99, em qualquer região que for passar no terreno, ela vai continuar 99, sempre ela vai. Então, a outra linha que é 100, que é 200, qualquer número, ele vai passar pelo número dele. Ou seja, teoricamente, né, se eu pensar num morro, por exemplo, numa montanha. Então, a montanha, se eu tiver um ponto lá com 100 metros, ela vai ter 100 metros em todo o local. Se ela tiver 200, até o pico dela. Ok? Isso que ele quer dizer aqui, que jamais elas vão se cruzar. Tá? Não é que elas vão... elas não vão se cruzar, mas no desenho a gente pode ver esse cruzamento aqui, mas é porque a 99 ela tinha lá um desenho lá embaixo, né? Então ela acabou passando por ali de forma, né, errônea. Então elas também não tem como convergir em ser uma única. Eu vou começar com 99 metros na região, lá na frente vai se cruzar, vai se juntar. Não tem também essa possibilidade. Ela vai ser 99, 99 e pronto. Assim as outras alturas. Então, o correto é aqui, ó, 100, ela vai fechar lá no 100, 99, 98, né? Como está aqui, ó, na montanha.
ela tem um tamanho aqui embaixo, mais em cima um tamanho, e a tela representada aqui, ó. Ok? Essa questão bem aqui, digamos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos aqui, ó. Né, ó. Ela tá uma confusão de linhas aqui, né? Mas elas nunca vão se encontrar entre elas, tá? Elas também não vão se cruzar entre elas. Cada um vai ser independente, tá? Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Ó, aqui, ó. Aqui tem um amaranhado. Parece que uma está se cruzando, mas elas são independentes, tá? Deixa eu voltar aí e tirar essa dúvida. E aqui também, né, mais uma carta. Aí tem outras informações aqui que a gente não comentou, quando ele dá esse X, que na verdade ele não está identificando a região, né? Essa cota aqui não está, digamos, no real. Aqui está 406, mas ela está indefinida no mapa. Ele está sugerindo essa cota, mas ela está com dúvidas. É só para te representar aí. Ó. Tem umas cotas aqui no lado, não tem um número dentro, né? Porque é uma informação que não está exata, digamos assim. Pela necessidade da construção do mapa, eles estão sugerindo aí essa aproximação de 406, 411. Aí ele colocou esse X aí, porque não é essa informação correta. Se tiver certinho aqui, ó, já foi postulado que esse aqui é 100 metros, digamos assim, 100 metros, 100 quilômetros, depende da escala. Mas quando tiver dessa forma, tiver o xizinho aqui, ó, não está exata essa informação, ela está aproximada, mais ou menos. Aparece muito isso daqui, ó. 485 esse xizinho aí, tá. Aí ele está induzindo. Aqui uma outra informação, novamente, mostrando a parte altimétrica no desenho, ó. Aqui também. E aqui, por exemplo, tem uma escala, né, uma altitude. Ó. Aí, quando ele joga aqui para as curvas de nível, ele não tem uma certa informação correta dessa altitude. Ó. Aí ele coloca aquele xizinho lá dizendo que foi uma simulação que está próxima àquela realmente aquela altitude. Tem como identificar isso no desenho. Ó. No aplicativo ele vai mostrar aí certinho. Agora, com o aplicativo, né, aquela informação de realidade aumentada, gente, é muito legal essa informação a gente observar. Eles incidem uma luz aqui, por exemplo, eu posso fazer um morrozinho, ele já muda a cor, já muda a estrutura na hora. Aí, se eu crio um morro, se eu não crio, é bem legal isso aqui, é a realidade aumentada, que a gente fala. E aqui, novamente, ó, aí já tem uma informação exata, aquela mesmo apresentação que nós já vimos. Aqui repetiu novamente, né? A mesma informação, que é relacionada à distância. E aí, é claro, né? Na hora que a gente for produzir o mapa, a gente tem que ter uma escala adequada, né? Porque essas distâncias entre as linhas, tá? Elas têm que estar fiel, tá? Por exemplo, se eu quero me deslocar de um ponto a outro, eu vou pegar uma régua e vou colocar de forma mecânica aqui mesmo, colocar de um ponto a outro e vou saber qual é a minha distância de um ponto a outro na régua. E aí eu vou para o terreno, vou me deslocar nele. O pessoal do Exército, das Forças Armadas, usam muito essas cartas ainda. Agora com o GPS, né, eu não sei como funciona, talvez já tenha evoluído essa questão. E aí a nossa representação da nossa imagem, tem as quadrículas. Ó. Aqui nós temos as coordenadas, e temos aqui também nesse caso aqui, esse mapa está representado por coordenadas geográficas. Ó. Ele tem grau, minuto, segundo. Eu posso também ter as representações cartográficas. E aí a gente encerra aqui essa parte da representação cartográfica. Tá? Então, são informações que a gente precisa entender e vai também tentar desenvolver na nossa construção do nosso mapa, né? do nosso desenho, né? que a gente deseja. Lembrando que a gente está usando SIGs. Então, basicamente, a gente vai fazer mapas. Talvez a gente chegue a um nível de carta, mas é muito restrito. Mas plantas
a gente usa o AutoCAD. A gente pode também migrar informações do QGIS para o AutoCAD, para a gente fazer o trato da informação assim, mais fidedigna, com uma escala, digamos assim, maior, né? Para a gente poder ver todos os detalhes do terreno. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vou interromper aqui a apresentação e a gravação, tá?